de tê-los aqui nessa noite. Nós, pela primeira vez na história da nossa instituição, temos o privilégio, a honra de ter o lançamento de um livro escrito pelos professores da própria instituição. É algo que não dá nem para a gente falar, tão importante. Nós estamos compartilhando com vocês esse momento. Os professores estão aqui, os professores vão conversar com vocês, vão bater um papo. Quem teria que estar aqui hoje também era o professor Marcelo Rocha, que é o diretor-geral, mas em função de problemas no trabalho dele, ele é um empresário de várias empresas, e foi impossível. O professor Marcelo Rocha foi quem fez o prefácio do livro, né? O livro que vocês vão tomar conhecimento hoje, que vocês vão conhecer um pouquinho mais, é o livro de Logística Portuária, escrito pelos professores Lucas, professor Cláudio, professor Everson e professor Daniel. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Antes de ser uma honra, é um prazer imenso isso, porque quando você faz uma produção, nós, como professores, temos uma necessidade de ter uma produção acadêmica, produzimos artigos científicos normalmente, periodicamente, mas quando você fala isso de uma produção de um livro, e de um livro, como é o objetivo desse livro, que é instruir no sentido enciclopédico da palavra, porque uma das necessidades, desde quando eu abracei essa área de administração logística, não existe, vocês podem consultar na internet, não existe nenhum título que trate de logística portuária como esse livro trata. Mesmo logística portuária, vocês vão ter links que falam sobre container, vão ter links que falam sobre comércio exterior, mas que trata de um léxico, de uma forma, de um dicionário a respeito da logística portuária, não tem. Nós reunimos aí há quase 8 meses atrás, quase um ano, e começamos a esboçar isso. Eu tinha um material, algumas ideias. Conversei primeiramente com o professor Lucas, e ele também tinha algumas ideias, porque ele vem da área de economia, e nós estamos vendo aí o que está significando essa realidade da logística portuária para o Brasil. Eu acho que todos nós, há muito tempo, nós não víamos o Congresso trabalhar realmente como trabalhou aí essa semana passada. Então nós vimos lá deputados lá com 37 horas de trabalho consecutivo, que é uma coisa espantosa, se tratando de deputados. Para quê? Para aprovar uma medida, para aprovar a lei de modernização dos portos. Nós tivemos a primeira modernização dos portos em 1993, mas ela ficou parada quase uma década, sem ninguém fazer nada. E aos poucos, aí, de 2000 para cá, a coisa começou a andar, e agora com essa lei, realmente, nós estamos entrando aí numa base de competitividade com os maiores portos do mundo. Mas o que isso significa para a gente, praticamente? Perto da gente aqui, nós temos Peruíbe, onde há 3 ou 4 anos atrás, o empresário Eike Batista, ele iria inaugurar o porto dele, né? Ia construir o Porto Brasil. Esse porto, ele refletiria aqui para a região um passo gigantesco no sentido de desenvolvimento, tanto de infraestrutura para todos nós, quanto estimado numa primeira etapa 15 mil empregos. Tá? Então isso é o primeiro reflexo que vai acontecer. Com essa lei aprovada, vão ser abertos convites, porque agora não precisa mais o modelo que havia, né? Quem pagava mais para o poder concedente para poder explorar, e agora é quem oferece a menor tarifa que vai explorar. Isso vai refletir aqui para nós. Então, muitos de nós aqui trafegamos por estradas, chegamos tarde em casa, saímos cedo para buscar emprego, distantes, Santos, São Paulo, São Bernardo, né? Porque na nossa região, infelizmente até o momento, nós não temos uma grande oferta de emprego, que é conhecimento geral. Mas essa realidade muda agora. Então é pertinente que esse livro ele venha preparar os interessados, né? E vai aí, um parênteses puxando a brasa, né?
Logística é a bola da vez, né? Como está na introdução do livro, é a área que mais emprega, é a área que mais bem paga. Então, aqueles que estão fazendo administração, tá? Vai aí uma dica: procurem uma especialização, uma pós na área de logística. Não fujam disso, porque vocês estão no local certo e na hora certa, tá? Quem está na logística já foi mordido, aí não tem jeito, né? Já está contaminado pelo vírus da logística. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar do livro, que temos o prazer aí, são um livro de 208 páginas, estritamente direcionado ao assunto. Quem quer saber o que significa uma bandeira no navio? Está lá. Quem quer saber que equipamento que é aquele que está descarregando o navio? Está lá. Quem quer saber como é que chega a carga no porto? Está lá. Quem quer saber o tipo de incoterms que ele vai utilizar para fazer uma exportação? Está lá. Então, é um livro, não é um livro, não é um romance, é um livro técnico para a formação de mão de obra especializada. Tá? É isso que os professores, com o apoio que a grande responsável é a mantenedora, a Universo, que colaborou, incentivou, não foi só com tapinha nas costas, não. Ela incentivou materialmente essa nossa empreitada. Então vamos lá. A logística portuária, né, ela trata de vários fatores. Quando você fala logística portuária, não dá para você pensar somente em navio, água. A logística portuária, ela tem uma rede, uma teia que ela envolve todos os modais de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário, e tudo isso é o que movimenta um país. Sem uma logística, o país ele é um país com outras atividades produtivas que não são industriais, que não são de transformação, que dependem da logística. Dentro do livro, vocês vão poder encontrar as agências reguladoras, onde vocês podem, inclusive, prestar concurso todo ano, tem 3 vezes por ano, concurso nessas agências. Tá? Também vão poder ser observados, nós temos 60 e tantos portos, mas a gente está relacionando aí 34 os principais portos, onde a gente mostra a foto, analisa o porto, fala da profundidade, do calado, de quantos berços tem, o equipamento onshore na terra, o equipamento com land em cima do porto, todos esses jargões que eu estou falando estão lá no livro também, que vocês podem observar. A gente vai explorar, nós estamos explorando isso dentro do livro assim, analisando os granéis líquidos, como é que esse porto, se ele é offshore, que ele sai para dentro d'água, como é o caso desse, como será o porto do Peruíbe, vai ser offshore, entrando 13 quilômetros para dentro do mar. Então, todos esses dados aqui estão disponíveis no livro. Nós vamos ver, por causa da dinâmica da maré, e o assoreamento é uma coisa constante em todos os portos do mundo. Então, a dragagem é uma coisa perene, que ela deve ocorrer durante todo o ano, e todos os anos, enquanto existir o porto, a dragagem vai ocorrer. Nós mostramos como isso é feito. Nós abordamos os maiores portos do mundo, e aí dá para a gente ver a noção de grandeza que é isso. Nós tivemos aqui um recorde, o ano passado, de 980 mil contêineres movimentados durante o ano. Tá? Ali nós temos somente em poucos 11 meses, 25 milhões de contêineres movimentados, em menos berços, em menos locais de atracação do que nós temos em Santos. Então nós temos muito ainda que desenvolver. Ainda abordamos a navegação de cabotagem, que é aquela que não é de longo curso, de país para país, é aquela que vem de costa, de porto em porto, fazendo o feeder, a alimentação dos maiores portos, os hub porters, alimentando esses portos para esses portos consolidarem a carga e mandarem para o exterior. Nós analisamos um sistema que o Brasil está muito carente, nós somos riquíssimos aí em hidrovias, muito mais exploradas aí no século XVIII e XIX, e que agora está começando novamente a se voltar a esse assunto por uma questão de custo, por uma questão de ecologia, porque é o modal que menos polui, tá? E mais transporta tonelada por consumo de litro de diesel.
Nós abordamos também o que está sendo feito aqui em São Paulo, da onde começa as eclusas, né, que são as diferenças que existem. Tem uma cascata, a barcaça ou o barco não pode passar na cascata, então tem que ter um equipamento chamado eclusa. Alguns conhecem ali algumas eclusas aqui do interior de São Paulo. Essa é uma delas, né, eclusa de Barra Bonita, muito próximo aí da gente. E nós observamos no livro a descrição completa disso, né? Vemos todos os tipos de navios existentes, como o maior navio do mundo para transporte de container. Aqui em Santos, para só ter uma ideia, o maior navio que já aportou, ele aportou com 3.500 containers, tá? E foi uma festa isso. Esse navio transporta 11 mil TEUs, 15 mil containers, ele pode transportar. Nós vamos ver os vários tipos de atracação, como ela é feita, como os navios param nisso, como os navios chegam ao porto, porque às vezes a gente vê essas pilastras incrustadas no mar, a gente fala, pô, começou a construção e não terminou. Não, aquilo é um dolphin de atracação. Nós vamos ver, por exemplo, alguns locais, porque o porto ele tem que ser sereno, águas tranquilas, então ele precisa de quebra-mar, para a maré não chegar, não balançar a carga. Então os moles, como é feito no porto de Itajaí, que é essa foto, ele permite aumentar a profundidade do canal e sem que haja perturbação de águas. Nós vamos ver equipamentos de carregação a granéis ou sólidos, como esse ship loader, como esse portainer que carrega e descarrega os containers dentro dos navios. Essa hatch stacker, ela pode levar até 15 metros de altura um container com 30 toneladas dentro. Então, o tombador, como é feito a descarga de grãos, como é que isso chega na moega, como é que isso... se você olha um filme desse, você toma conhecimento, é uma coisa assustadora. E vai lá. Obrigado. Passamos a bola para o nosso... Oi pessoal, boa noite. Como o professor Cláudio já comentou, né, claro, é uma honra, é uma vitória, né, principalmente eu que ainda não tenho mestrado, estou na busca aí, né, acho que esse é o primeiro passo aí para quem gosta da vida acadêmica, é uma vitória realmente. Mas quando o professor começou a falar do tema, a gente por acaso deu aula junto lá também numa instituição em Peruíbe, começamos a ver o tema com mais profundidade. E aí, diante dos materiais que a gente tinha, diante daquelas informações, a gente encontrava muita coisa desconexa, um falava uma coisa, outro falava outra. E o professor Cláudio justamente trouxe esse conhecimento, a gente também passou a aprender um pouco com ele, começou a pesquisar também. E aí eu cheguei à conclusão que esse objetivo que o professor falou, esse levantamento de que a logística hoje está no foco das atividades, esse levantamento, essa conclusão, não vem só da área do pessoal de logística. Essa conclusão não vem só da área do pessoal que realmente está lá integrado no dia a dia com o fluxo de materiais, de informações. Essa ideia também parte do quê? Daquele pessoal responsável pela comercialização dos produtos. Ou seja, é muito bom produzir, é muito bom comercializar, só que hoje a gente começa a perceber que falta o quê? Falta o canal, falta o meio. Então, os 4 P's lá que a gente cansa de ouvir no marketing já estão praticamente o quê? Esgotados aí de novas teorias. O produto, hoje você tem todo o produto para qualquer cliente, não é assim? O preço não é mais segredo. Você não tem dinheiro para comprar? O ponto estabelece o quê? Uma maneira de financiar isso. Você precisa fazer antes, o crédito era uma dificuldade, não é? Tinha lá uma dificuldade no processamento, até o cara conseguir fazer o cadastro. Hoje com o cartão de crédito você resolve esse problema. Mas não é só no ponto de venda que a gente vê a necessidade do estudo logístico, da melhora desse fluxo de materiais e de informações. A gente começa a pensar nisso quando? Da saída do produto acabado da indústria. Então o pessoal do marketing, o pessoal da produção chegou à conclusão do seguinte: olha, nós sabemos produzir, nós sabemos vender,
Agora, tirar esse produto e colocar na mão do cliente, eu preciso de um especialista. Então não é que você, como profissional de marketing, não tem importância no mercado. Não é como profissional da produção que você não tem importância. Mas hoje, o foco do estudo, onde tem mais espaço para você estudar, para você crescer, está no quê? Na movimentação de materiais. A nossa safra não cresce por falta de espaço? Falta de fazenda? É isso? Falta trabalhador? O que falta para nós? Estrutura. Não é isso que o professor acabou de comentar? Por que o pessoal está ficando até as 5 da manhã no congresso lá tentando resolver? Porque a coisa está um gargalo, não é isso? A gente sabe o que? O Porto de Santos foi criado através de um planejamento, foi feita uma análise. Não, foi criado pelo produto, não é? Não foi o café que trouxe o Porto de Santos para nós? Agora que já existe, agora que é o porto mais estruturado, aí, né, a gente teve que o quê? Desenvolver aí um conhecimento específico sobre esse tema. E é isso que eu acredito que o professor Cláudio trouxe nos primeiros capítulos. A parte técnica. Se você quer prestar um concurso lá, você vai ver que bastante termos que estão aí vai te ajudar lá na hora da prova. Porém, isso não vem só da parte prática, isso também vem com a parte teórica. Como assim? A gente tem lá o quê? Inteligência nos canais. Por quê? Na maioria das vezes, quem conhece, até na palestra eu mostrei essas imagens, por quê? Porque foi a finalização da minha palestra, foi com o trade marketing lá. Então o que a gente começa a perceber? Quem realmente conhece o cliente? É o produtor ou é o cara que vende para ele? Então hoje o Carrefour, os intermediários têm que avisar esse pessoal de como o consumidor quer esse produto. Então não adianta você tentar ter o melhor fluxo de produtos do mundo se você não sabe o que vender. Então você tem que ter alguém lá na ponta da cadeia informando qual é a estrutura de vendas, como eu tenho que vender para esse cliente. Outra ferramenta é o que? A comunicação. É aquela comunicação relacionada ao marketing, à promoção? Não. Você tem que informar o que está acontecendo. Por quê? Para nós é uma novidade que ia ter safra, né? Os responsáveis aí, as pessoas que cuidam da logística portuária, foi uma novidade que ia ter safra agora. A gente não estava sabendo disso. Foi uma surpresa ter aquele monte de caminhões lá na Imigrantes, na Anchieta. Foi porque pegaram. Como que a gente ia saber que ia ter safra de soja? Não é verdade? Então a gente sabe o que está acontecendo, só que muitas vezes essa comunicação demora. Ou a gente pode pensar assim: quanto mais rápido for a comunicação do ponto de venda com a cadeia de suprimentos, mais rápido é o retorno do cliente. Depois eu tenho o que lá? O treinamento. Então não basta simplesmente vender. Você tem que vender pensando no que? Na sua capacidade de suprir. Então você faz lá uma enorme divulgação, o cliente chega no seu estabelecimento para comprar, você não tem o produto, ele não está disponível. Então isso faz parte de toda essa cadeia. E por último, as operações, que vão integrar o que? Esse fluxo de materiais, esse fluxo de informações, desde lá do produtor até o consumo do cliente final. Então por isso se torna importante você fazer o quê? Uma parceria lá do seu ponto de venda, que agora a barganha de compra não está mais na mão do industriário ou do industrial, não está mais na mão do cara que tem mais dinheiro para fazer propaganda. Está na mão de quem? Quem consegue fazer o produto chegar da maneira que o cliente quer. Então hoje, provavelmente, se o seu produto não estiver no Carrefour, ele não vai vender. Mas você tem que pensar nisso desde a produção, lá, desde a saída do produto. E hoje a gente vê o que? Uma dificuldade aí no modal, no terrestre, principalmente no rodoviário, que é o mais incentivado hoje, né? Que a gente deveria ter outras possibilidades, mas não há. Então hoje a gente fica refém. Você que é comerciante aqui em Itanhaém, você que tem uma empresa, sabe que não pode pedir tudo para o final do ano, senão não chega. Não vem quase nem turista pelo trânsito, não é verdade? Metade no caminho, você imagina a carga. Então o cara tem que se preparar com quanto tempo antes? Então agora a barganha está na mão do intermediário.
que é aquele cara que tem a função do quê? Estocar os produtos com o objetivo de vender. Depois a gente tem o que lá? Dentro dos P's de propaganda, eu poderia te dizer que o canal de distribuição, assim como a gente vê na logística, é o ponto mais importante hoje. Então, apesar de ter uma ótima propaganda, de ter um ponto legal e de ter um produto que satisfaça, se você não tiver o produto certo, na hora certa, no momento que o cliente quer, a um preço justo, provavelmente ele vai escolher outra marca. Então você já chegou lá no mercado e tem lá aquele castelo de bis, já viu? O castelo, né? Os caras promoters fazem lá, dificilmente você vai ver lá um castelo de papel higiênico. Porque o produto não, né? Você não adianta se promover, tem um limite, pelo menos eu acho que tem um limite, né? Para você usar por mês de papel higiênico, vai passar o dia inteiro no banheiro. Não é verdade? Então qual o produto que eu estou vendendo? Compensa eu fazer uma parceria com o meu ponto de venda para que ele me informe as necessidades do meu cliente e eu possa vender cada vez mais e melhor? Então esse é o objetivo teórico lá do Trade Marketing, tentar estudar essa relação desde a produção lá até a chegada desse produto no cliente. Aí a gente vê um exemplo aí, quando a gente pensa lá no ponto de venda, a gente não imagina na cadeia de suprimentos que está por trás disso tudo, da complexidade do mapa de custos para fazer esse produto chegar até o ponto de venda. Então o Trade Marketing vem o quê? Como uma ferramenta de informar o produtor, informar aquele cara que faz a comercialização e aumentar esse fluxo de materiais, de informações a custo cada vez menor, mas dentro da necessidade do cliente. Então essa é a parte teórica aí, né? Onde a gente otimiza lá o quê? A presença de mercado, os resultados e a rentabilidade. Então quanto mais você estiver presente no seu ponto de venda, mais o cliente vai lembrar da sua marca. E aí só compensa investir nesse ponto de venda caso a sua rentabilidade seja proporcional. Então é o caso. Não vai ficar fazendo promoção de papel higiênico, porque não adianta. Agora, se você promover isso, alguns tipos, outros produtos, ou a sua intermediários. Pessoal, essa é a minha parte, né? Já tinha falado um pouquinho mais na palestra. Fico meu obrigado aí para vocês. Para quem quiser também depois adquirir o livro. A economia na logística portuária. Por que desse tema? Por que a gente abordou esse tema no livro? Porque a logística portuária está inserida no cotidiano de cada um de vocês. Seja você padeiro, seja você marceneiro, seja você enfermeiro. A logística portuária influencia no seu cotidiano. É por isso que a gente viu ontem até meia-noite, a professora até comentou aqui, da votação da MP dos portos. Está diretamente ligado com o seu cotidiano. E a economia na logística portuária explica um pouco sobre isso. A logística portuária, a logística em si, começou a ter uma grande influência no Brasil lá em 93, quando o Collor abriu a nossa economia. De fato, entramos na globalização. E de fato, precisávamos dessa melhoria portuária. Por que a gente precisava dessa melhoria portuária? Porque os portos são responsáveis por 80% das nossas importações e exportações. Ou seja, nós negociamos com o exterior e a grande maioria desses produtos, esses produtos que vocês estão usando aí, por exemplo, o celular, que entra na importação, ou a soja, que entra na exportação, 80% é passado pela logística portuária, ou seja, está diretamente ligado com o nosso cotidiano. 70% hoje dos sapatos utilizados no Brasil são chineses. Passam por onde?
logística portuária. Aqui, uma comparação do Brasil com hoje os seus, digamos aí, concorrentes, os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. E trabalhando especificamente sobre logística portuária. Fizeram um ranking com 142 países. E o Brasil, em logística portuária, ele ficou na posição de 130. Ou seja, comparando com outros países, pode ver, a Rússia, posição 97, Índia, posição 82, China, posição 56, tem investido muito ultimamente em infraestrutura, e o Chile, aqui do nosso lado, posição 37. Então, através desse ranking, a gente pode analisar que a logística portuária hoje no Brasil é falha. Um exemplo, custo de exportação de um container. Quanto que é exportar hoje um container? Em Singapura, 456 dólares. China, 500 dólares. Índia, 1.055 dólares. E no Brasil? Quem chuta aí? Quanto é para exportar hoje um container no Brasil? 2.000? Quase isso. 1.790 dólares. Esse é o primeiro gargalo nosso. É caro usar um container no Brasil. Segundo gargalo, prático, profissão tão desejada hoje no mercado. Por que é uma profissão tão desejada hoje e é uma profissão muito concorrida? Porque o prático ganha 300 mil por mês. Todo mundo gostaria de ganhar isso, né? Aí uma curiosidade, o prático ganha bem no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos ele ganha metade disso. Por que o brasileiro paga tanto pelo prático? E onde esse custo do prático vai se refletir? No celular que vocês estão usando, no tênis que vem da China que vocês estão usando. Então a gente ouviu lá, o preço do container muito alto, preço do prático muito alto. Santos tem um canal curto. Nem todos os navios de grande porte podem entrar lá. Vou fazer um parâmetro aqui para a gente trabalhar com isso aí. O Leandro, por exemplo. O Leandro tem uma festa para ir no interior de São Paulo. Leandro tem uma festa para ir no interior de São Paulo. Tem 5 amigos lá com o Leandro. 5 amigos é a quantidade ideal para entrar num carro. Certo? Só que o carro não suporta 5 amigos. Se os 5 amigos entrarem naquele carro, a estrada, hipoteticamente falando, a estrada não vai aguentar. Ou seja, eu preciso de 3 amigos em um carro e 2 amigos em outro carro. O que vai acontecer com o custo? O custo vai dobrar. Por quê? Porque eu estou usando 2 veículos. É igualzinho que acontece em Santos. Você tem navios que tem uma quantidade ideal para navegar. Porém, ele não pode sair do Porto de Santos com essa quantidade, porque senão ele afunda e ele não vai conseguir passar pelo canal. Outro gargalo, o navio não pode trabalhar na sua carga máxima. Se o Leandro fosse para o interior na festa com 5 amigos, o custo daquele único carro seria dividido entre os 5. Só que agora são 2 carros, ou seja, o custo pela viagem aumentou. Por quê? Porque ele não tem infraestrutura para poder viajar. Ou seja, o custo aqui aumenta porque o porto não dá infraestrutura para os navios navegarem na sua capacidade máxima. Outro gargalo que influencia o preço do frete. Burocracia, a gente está cansado de falar. Como é que é a burocracia no Brasil? Fulano da Receita não trabalha no fim de semana. O navio chega aqui no porto, ele fica uma semana para entrar. Depois que ele é atracado, 5 dias para liberar. No Brasil, no resto do mundo, 3 dias. Outra burocracia. Outro gargalo. O que isso influencia? Influencia numa variável chamada custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é o custo para se investir aqui. E a gente viu aí que o custo para investir aqui é grande, né? Aí a empresa pensa, você tem uma empresa lá nos Estados Unidos que procura um país para fazer o seu investimento, para colocar a sua indústria.
Aí ele vê lá a infraestrutura da China, bons portos, investimento em ferrovia, atracagem rápida, custos menores. Aí ele vem para o Brasil e vê essa enormidade de custos. Para onde que ele vai? Ou seja, essa empresa não vem para cá. O que vai influenciar no cotidiano de vocês? Quando uma empresa vem para cá, o que acontece? Emprego, renda, mercado e movimento. Quando nós temos todos esse problema, quando o custo do Brasil é alto, as empresas não se interessam pelo Brasil. E aí fica difícil de nós conseguirmos crescer, o tal do PIB que eles falam. E aí a gente continua trabalhando com custo alto. Como eu falei, quem que vai pagar o salário do prático? Quem que vai pagar a não capacidade do Porto de Santos trabalhar com sua capacidade máxima? Quem que vai pagar isso? O consumidor. Nós. Isso gera o quê? Preço alto gera inflação. Ou seja, custo do Brasil alto, preço de transporte alto. Quem paga isso? O consumidor. O que isso gera? Inflação. Como eu falei, diretamente ligado com o cotidiano de vocês. O que acontece com os alimentos? Então, se você tem um custo alto, você acaba comprando menos. Enquanto com R$3 você comprava tudo de gasolina há 15 anos atrás. Vou fazer uma conta rápida no caso de exportação. Temos um custo aí no Porto de Suape de 36% em cima do produto. Ou seja, você vende o produto e pagando o transporte, a desburocratização, dentre outros, o seu produto no exterior, ele vai custar quanto? R$37. O seu produto, o produto brasileiro, ele vai custar no exterior R$37. Aí a gente vai lá para a Colômbia. Saiu uma reportagem há pouco tempo na revista Exame. Cartagena, que é um dos portos lá da Colômbia, ele opera com custo 5 vezes menor do que o custo do Suape. Ou seja, o Brasil está pagando 36%. Cartagena está pagando 7%. Quanto que é o tomate saindo da Colômbia? R$29,84. Como é que o Brasil vai concorrer com a Colômbia assim? Ah, mas a Colômbia é um país de terceiro mundo, o custo lá é baixo. Tá bom, outro exemplo. Mesma coisa, o tomate produzido a R$27,89. Em Hamburgo, na Alemanha, país de primeiro mundo, entre os 5 maiores, o frete é 3 vezes, aliás, o custo de transporte é 3 vezes menor do que no Brasil. Então o tomate, com o mesmo custo de produção, vai ser vendido por quanto? Na Alemanha? 31,23. Como é que o Brasil compete com outros países? O que isso vai gerar? Desemprego. Se gera desemprego, como é que o mercado vai comprar lá na sua loja? Ou seja, o custo está refletindo lá no produto final. Se o produto final não tem competitividade no exterior, a gente não tem rotação de dinheiro, a gente vai ter desemprego, as indústrias não vêm no Brasil. Por isso, eles estão discutindo lá agora a MP dos portos. O que está acontecendo com essa MP? Lá em 93, quando foi aberto o porto, eles fizeram a concessão do porto. Quem ganhava a concessão era aquele cara que pagava o maior valor. O governo queria arrecadar. E agora reformularam a concessão. Como é que funciona a concessão? É a empresa que cobrar o menor frete. Por quê? Competitividade. Precisamos ter competitividade para trabalhar no comércio exterior. Para finalizar, como eu falei, a logística portuária está ligada diretamente com o nosso dia a dia. Está ligado diretamente com o que você compra ou vende. Se você é consumidor, se você trabalha comprando e vendendo, você depende dessa logística portuária. Portanto, todos precisam sim se preocupar com essa MP. Precisam sim se preocupar com a melhoria da nossa logística. Porque melhorando essa logística, não teremos infraestrutura
inflação, teremos preço baixo, teremos emprego e podemos dizer que seremos uma sociedade mais feliz. Então essa é a minha parte, gente. Seria um futuro presente. Tanto é que se os senhores hoje estão usando telefone, tablets e outros equipamentos considerados de alta tecnologia, é justamente por conta da nanotecnologia. Nós vamos abordar o quê? Que tudo isso que foi proposto, transporte, você evidenciar no ponto necessário, no momento necessário, o que o consumidor necessita, isso tudo vai o quê? São 3 vertentes que uma empresa tem, uma indústria e um Estado, uma nação precisa. O que é? A sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental, que é muito importante, não é moda, isso é o quê? Isso tem que estar inserido, está incutido na cultura da população. Porque se você não tiver um ambiente equilibrado, as gerações futuras não sobreviverão. Filhos, netos, descendentes e assim por diante. Tá? E a sustentabilidade social. Então nós temos as 3 vertentes. A empresa, ela quer oferir lucro. Na contrapartida, quem trabalha também quer receber. E na outra ponta é a sociedade, porque todo mundo tem que sair o quê? Em tese ganhando. Nem sempre é assim, mas é o que se busca. Aqui seria redundante, vou passar. Nanotecnologia, o que ela aborda? O termo nano, a gente relaciona ele como dimensão. Dimensão, o que seria? Você pegar algo, um produto, vamos dizer, um átomo, uma molécula, e você conseguir mensurá-lo, dimensioná-lo. E o que a nanotecnologia busca? Ela busca o quê? Fazer uma manipulação de materiais. Para que você possa utilizar menos recursos ou recursos que já foram utilizados. Vocês me dão licença aqui. Imaginem vocês, estação internacional lançada no espaço, já existe. Isso não é ficção. Existe ou não existe? Alguém discorda? Não é ficção, já está lá. Imaginem vocês, precisam, quem estiver confinado lá precisa do quê? De medicamento, precisa de alimento. Eles precisam o quê? Reproduzir o que eles já consumiram. Eles vão extrair do quê? Do lixo. Vocês não sabem, muita gente a população em si já está usando muito. São produtos fabricados biotecnologicamente modificados. Quando você usa um protetor solar, de medicamento, isso tudo já está no ambiente. Nós não sabemos, existe muita coisa hoje que já é introduzida no mercado, nós não sabemos. Mas, imagine vocês, na parte da logística, se você, ao invés de ser transportado via container, você conseguir minimizar todo aquele produto, e na ponta final do usuário que vai ter que utilizar esse determinado produto, ele vai conseguir manipular. É lógico que o trabalho proposto, ele não vai exaurir, ele é apenas um componente, é um início de trabalho que vai se aprofundar. Então outras edições vão ser feitas, né?
Os colegas. Outras edições vão ser feitas sobre o tema. E praticamente envolve o quê? Você utilizar o que está no ambiente, você utilizar o que está no lixão, nos lixões. Para vocês terem uma ideia, a China, ela já o quê? Mapeou todos os lixões existentes no mundo. Por quê? Quando os recursos, em tese, se exaurirem, eles vão extrair novamente de lá. Seja medicamento, alimento, combustível, energia e assim por diante. Para vocês terem uma noção, o que seria uma nano? É uma dimensão. Imagine vocês uma régua. Dessa régua, vocês imaginem o espaço de 1 milímetro. Dividam esse milímetro por 1000. É uma nano. O que ela envolve? Qual é a intenção? É você conseguir manipular moléculas e átomos, mas sem você quebrar os átomos. Então eu posso pegar o quê? Eu posso pegar uma garrafa PET do lixão, manipulá-la e transformá-la em outro componente. Mas ela não vai deixar de ser o componente dela. Ela vai se transformar em outro. Quebrar o átomo sem uma fissão nuclear. Não é esse o interesse. Você consegue manipular. Para vocês terem uma ideia, alguém aqui já viu a Enciclopédia Barça? Alguém tem em casa? Então, é possível você escrever a Enciclopédia Barça na cabeça de um alfinete. Vai ser complicado ler, mas você consegue colocar lá. Agora imagine vocês, na parte logística, o que é você diminuir todo aquele espaço, aquele volume, e inserir num único ponto. E quando você precisar, você devolve ela ao estado natural. Ou você utiliza conforme a sua necessidade. Então essa é a praticidade. A outra intenção aqui para vocês terem uma noção básica do tamanho. Imagina o planeta Terra e uma bola de tênis. Então uma nano teria relativamente o tamanho de uma bola de tênis para a Terra. Então seria a capacidade de uma nano. Você conseguir mensurar o tamanho e a ideia. Aqui nós temos uma outra escala que se refere aos elementos. Nós temos um computador na linha de baixo, temos os animais, e você vai diminuindo até chegar numa nano. Então temos tecidos, proteínas, aminoácidos e os átomos, e é onde a gente consegue manipulá-los. Nós temos uma outra figura aqui agora, que é o que? A célula do glóbulo branco, logo no centro da figura. Seriam 10 microns. À direita já temos ela diminuída. E as três figuras, sendo que a minha direita aqui, a primeira, seria um nanômetro. Então você vai diminuindo a capacidade até você conseguir. Existem equipamentos específicos para você conseguir enxergar isso aqui em molécula. E ao lado esquerdo aqui, um conceito de uma nanofábrica. Imagine vocês uma catástrofe, num estado de calamidade pública. Você não tem medicamento, mas você tem componentes que você pode tirar do lixo e fabricar um medicamento, um remédio, algo do gênero, para você salvar a vida humana. O que hoje é utilizado em grande escala na nanotecnologia são o quê? Na área de medicina. Nós temos ali, a gente chama de nanorobôs, são muito pequenos, eles conseguem o quê? Quando injetado no corpo humano, ele é destinado a uma célula, vamos dizer assim, doente. Você consegue o quê? Captar essa célula, ou introduzir um medicamento, ou eliminar essa célula. Na figura do meio, nós temos outro tipo de nanorobô. Você consegue introduzir no corpo humano e o que? Fazer a limpeza do pulmão. Imagine que tem um efizema pulmonar por muitos anos. Você consegue injetar esse tipo de nanorobôs para fazer a limpeza. E na figura da ponta aqui da direita, nós temos um caçador de micróbios. Introduzindo dentro do corpo humano, ele faria essa limpeza. Então,
Isso não é ficção, isso aqui já existe. O que é interessante também, já citei hoje, possibilidade de você introduzir esse tipo de tecnologia. Uma pessoa que está com um problema de respiração, você conseguir oxigenar. Então você deixa a pessoa, você consegue uma sobrevida de 1 hora até você conseguir um atendimento médico necessário. Então são vários avanços. Outros avanços também que se conseguem, inclusive tirando de uma garrafa PET. Vou passar em vídeo telão aqui. Hoje você consegue o quê? Fazer a extração, uma garrafa jogada no lixo, para você fabricar o quê? Nanotubos. O que seria interessante? Esse nanotubo ele é muito mais resistente que o aço. Ele é minúsculo. Você consegue inserir dentro do corpo humano e chegar até uma célula cancerígena. E por esse nanotubo você injeta um medicamento e você mata exclusivamente aquela célula. Porque quem tem problema de cancerígeno, às vezes opta por um tratamento com radiação. Isso que acaba o quê? Afetando vários órgãos. Os nanotubos não, eles vão diretamente na célula cancerígena e elimina só aquela célula. Então seria uma das utilizações. E entre tantas outras. E isso não é ficção, isso já é realidade. Agora imagine vocês, somados os investimentos que nós temos hoje, já chega em torno de $1 trilhão. Esse é um volume muito alto. Parece ser coisa de outro mundo, mas não é. Imaginem vocês agora utilizar esses recursos que estão hoje jogados no lixo e inserir novamente na cadeia produtiva. Então isso já é realidade. As empresas que hoje estão atuando nessa área, estão desenvolvendo pesquisas. O governo federal tem uma área destinada somente para essas empresas. Quem domina, quem consegue fazer pesquisa nesse sentido, tem um subsídio governamental, tá? E assim por diante, é muito enriquecedor. Eu faço vamos dizer, uma assessoria para um empresário que ele trabalha com o quê? Com reciclagem de PET. Ele recebeu um subsídio muito interessante de 2 empresas multinacionais para fazer o quê? Pesquisa para o quê? Extrair a nano de uma garrafa PET que tira do lixo. E tem, fundamental. Então, é um trabalho que eu estou em desenvolvimento, em parceria com ele. Tá? E tudo eu estou entrando na parte acadêmica. Se ele escreveu, ele já está pesquisando. Ele é prático e eu sou o quê? Eu faço teoria. Faz a prática. Está bem de vida. E o que eu tenho para dizer, eu estava ao vivo lá. Nós tínhamos programado o lançamento do livro para amanhã, 18. Como vai haver? Temos a festa do Divino e temos o show do Guilherme Arantes. Então, não íamos atrapalhar o brilhantismo e vice-versa. Então, estamos remarcando para dia 8 de junho, que é a Semana do Meio Ambiente. Tá? Inclusive, quem quiser fazer as reservas dos livros, está à disposição, entrar em contato com os professores. Tá? E no demais, vocês retornem às salas para a gente poder fazer controle de presença de vocês. Tá? Espero que tenham gostado da apresentação, tá? E prestigiem as pratas da casa. Muito obrigado pela presença de vocês.